Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma quarta-feira de conhecimentos físicos, tá bom? Claro que eu sei que é a matéria favorita de todo mundo, tá bom? E quando a gente fala sobre essa parte de magnetismo, essa parte da física que a gente está estudando, beleza? A gente tem que ter noção de algumas coisas que a gente já vem trabalhando já há algumas semanas, bacana? A gente falou sobre as propriedades magnéticas do ímã, a diferença de um polo para o outro, as linhas de campo de força de um ímã, né? Ou o campo gerado. Lembrar que a força magnética aí é uma força de campo, ou seja, ela não precisa ter contato direto, né? Para poder exercer uma força na outra. E também lembrar das propriedades, tá bom? O ímã, ele não pode ter os polos dele separados, princípio da inseparabilidade de polos, e sempre lembrar que o ímã, as linhas saem do polo norte para o polo sul, tá bom? Não confundir com parte de eletricidade, onde você tem polo positivo e polo negativo. Aqui a gente está falando sobre polos norte e polo sul. São outras classificações, tá bom? Que não tem a ver com essa parte de eletricidade. Hoje a gente vai estudar o maior ímã que a gente conhece, beleza? Que é a Terra. A Terra, o planeta Terra, é o maior ímã presente no nosso sistema. Então a gente vai dar uma olhadinha nele, como é que funciona a formação de auroras, por exemplo, a diferença de uma aurora boreal com uma aurora austral. E também entender essa parte de ímãs que ficou faltando da parte da semana passada, sobre imantização, ou seja, sobre tornar ímã, tá bom? Nem tudo nasce em ímã. A gente tem o ímã natural, que é aquela parte da magnetita, que justamente por isso, né, você tem a região da magnésia, lá na Grécia Antiga e tudo. Mas a gente teve necessidade de fazer mais ímãs do que aquela parte que a gente já tinha. Então, a gente teve a necessidade de fazer ímãs artificiais. E o processo para a produção de ímãs artificiais é justamente essa imantação, que é um ponto inicial da nossa aula de hoje. Bacana? Claro, a gente vai passar pelas nossas queridas questõezinhas, certo? Lá na nossa segunda aula, a gente vai ter essa primeira. Depois, a gente vai passar para a aula de questões, resolver as questõezinhas que a gente já sabe que é padrão na nossa aula. Bacana? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa aí para conversar hoje. Nosso objeto de conhecimento hoje são os ímãs. A Terra, como um grande ímã, lembrando que a Terra aí, ela tem essa propriedade magnética, então ela é considerada um ímã, tá bom? E a formação de auroras, tanto da aurora boreal quanto a aurora austral, né, que seriam aí fenômenos ópticos que a gente vai entender, aquelas luzes formadas no céu. Não falando das luzes de Porto Alegre, né? Falando aqui das luzes que a gente está vendo nas auroras. Nosso objetivo é conhecer as características dos ímãs e os processos de imantação, tá bom? Justamente aquela parte de tornar ímã, aquela parte de formação de um ímã artificial. E claro que a gente vai passar pelas nossas queridas questõezinhas, ok? Vamos fazer umas questõezinhas lá na nossa segunda aulinha. Bacana? Então vamos adiante. Dando uma revisada rápida para a gente entrar em processo de imantação, a gente tem que entender o que é o ímã. O ímã é um material que tem a capacidade de magnetizar ou atrair materiais constituídos de ferro, cobalto e níquel. Lembrando que para ter essa atração entre os materiais é necessário ter ferro, cobalto e níquel. Bacana? Justamente porque você vai ter alguns elementos que têm propriedade de metal, entre aspas, mas que não são atraídos pelo ímã. Exemplo, o alumínio. O alumínio é um tipo de metal, né, que a gente leva como metal, porém ele não tem essa propriedade de ser atraído pelo ímã, justamente porque ele não é constituído por ferro, cobalto ou níquel. Outro exemplo, a prata. A prata também não é considerada aí atrativa ao ímã, justamente por não ter essa constituição no seu material. Isso se deve ao magnetismo, ok? Magneto é originalmente o nome dado ao ímã. Isso porque ele foi encontrado na região da Magnésia, na Grécia. Justamente esse nomezinho, né, o Magneto, está lá em homenagem ao super-herói. Né? O super-herói homenageou aí justamente esse primeiro ímã que tem essa originalidade lá na região da Grécia.
Lembrando que o ímã ele sempre vai ter poder de atração em relação ao metal. Sempre vai ser uma atração. Então, o polo norte vai atrair metal, sempre atração. Da mesma forma que o polo sul também vai atrair o ferro, o metal. É uma atração. Muito cuidado, porque alguns alunos pensam, se o polo norte atrai, o polo sul repele. Isso não tem nada a ver, tá bom? Ambos os polos têm essa propriedade de atração para com ferro, cobalto e níquel, beleza? Então, não existe essa repulsão. Onde é que vai ter repulsão? Quando eu estiver trabalhando com dois ímãs se relacionando. Polo sul com polo sul gera uma repulsão, polo norte com polo norte também gera uma repulsão, mas polo norte com polo sul vai gerar uma atração, né? E qualquer um dos polos com ferro também gera uma atração. E a gente tem dois tipos de ímã. O ímã natural, que é aquele que é encontrado aonde? Na natureza. E o ímã artificial, que é aquele que é resultado da fabricação feita mediante a utilização de materiais que possuem propriedades magnéticas. Esse processo é chamado de quê? De imantação. E é esse processo que a gente vai dar uma olhada com mais carinho hoje, entender como é que funciona esse processo de imantação, como é que ele vai ter, né, essas características aplicadas para um ímã. O ímã natural, vamos dar uma pincelada nele aqui, é a magnetita, pedra vulcânica que consta com óxido de ferro em sua constituição. O ímã artificial, por sua vez, pode ser permanente, temporal ou um eletroímã. Permanente é quando ele consegue manter o seu magnetismo mediante o uso de materiais ferromagnéticos. Seu magnetismo pode ser perdido apenas de forma temporária. Olha aí, a palavra temporária. Ele pode perder esse valor de forma temporária em decorrência de uma forte temperatura ou de descarga elétrica. Quando você aquecer ou eletrizar um ímã, ele pode perder, né, dependendo do valor ali, da energia cedida ao sistema, ele pode perder a sua característica magnética, beleza? O temporal, o magnetismo adquirido através de materiais paramagnéticos é provisório, ou seja, como o nome diz, ele demora um certo tempo eletrizado, depois ele para de ter esse poder de eletrização, tá bom? Exemplo é quando você atrita um balão, uma caneta daquela de plástico no seu cabelo. Você gera ali, né, aquele poder de eletrização, que vai ser justamente essa magnetização ao sistema, ok? O eletroímã é um aparelho capaz de gerar magnetismo mediante a presença, geralmente, de ferro. Olha o nome, eletroímã. Então, adivinha, é um ímã que depende de quem? Da eletricidade, olha aí. Então, vai ser um ímã que vai ter essa propriedade magnética ativada quando ele for percorrido por uma determinada corrente elétrica. Então, você tem esse processo aí de eletroímãs, ok? Os polos magnéticos, como a gente tinha falado, são os dois polos. Todo ímã ele é dipolo, pois tem dois polos magnéticos, polo norte e polo sul. Bom? Não é possível encontrar um ímã que seja apenas um monopolo. Então, impossível encontrar um monopolo. Assim, mesmo que os ímãs sejam divididos, as duas polaridades sempre estarão presentes. Então, você tem polo norte, polo sul, separados aí no ímã, mas você nunca consegue separar eles em dois corpos diferentes. Eles são sempre duas partes de um mesmo ímã. Esse princípio é chamado de princípio da inseparabilidade dos polos, né? Como a gente vê na figura, e você não consegue separar esses polos, não. E o que é a imantação, né? Nossa estrela do show da aula de hoje. A imantação, o que é isso? A imantação é quando o material não possui propriedades magnéticas e torna-se momentaneamente um ímã a partir desse processo. Então, imantar é tornar ímã, ou seja, é dar propriedade magnética a alguma coisa que tenha já propriedade de ferro, né? Óxido de ferro, por exemplo. A imantação é um processo pelo qual o material que não possui características magnéticas torna-se um ímã. Materiais como ferros e ligas metálicas compostas de alumínio, níquel, cobre e cobalto
apresentam baixa resistência à imantação e são frequentemente utilizados na composição de ímãs permanentes. Eu vou pegar um material que não tem propriedade magnética, vou fazer um processo de imantação e aí eu gero o quê? Eu gero ímãs permanentes. O material imantado permanece com as características de ímã por um determinado intervalo de tempo. Bom? E ímãs são capazes de quê? Produzir perturbações no espaço denominados de campo magnético. Então, o que o ímã é? Todo aquele material que consegue gerar um campo magnético. Essas perturbações podem orientar os elétrons livres que compõem aí alguns materiais, fazendo com que eles sejam atraídos pelo ímã. O minério tetróxido de ferro, então você tem aí F3O4, esse aqui está escrito de forma errada, escrevi de forma certinha aqui em cima, Fe3O4, bom, seria o nosso elemento químico aí. É um ímã natural, que foi encontrado pela primeira vez na região da Ásia, chamada de magnésia. Por isso, esse minério passou a ser chamado de magnetita, tá bom? Então, na verdade, o que é o ímã? Né? O que é a propriedade magnética que possui um corpo que tem um ímã nele? Ele tem excesso de tetróxido de ferro, né? 3 óxidos de ferro, né? 4 oxigênios e triferro aí, tetróxido de triferro. Então você tem essa propriedade como sendo realmente o causador da perturbação magnética no sistema. Vamos lá para os processos de imantação. Existem 3 maneiras de imantar um material. O primeiro tipo de processo é o atrito, tá bom? Imantação por atrito. Quando eu tenho essa imantação por atrito, eu vou fazer através de uma situação de corpos, né? Você vai atritar os 2 corpos e vai gerar um poder magnético sobre aquele corpo. Ocorre quando o material é atritado, em um único sentido com um ímã permanente. Após o atrito, os elétrons livres que compõem o material estarão todos orientados no mesmo sentido. Momentaneamente, o corpo se mantém como um ímã. Então, vamos supor que ele tem um movimento único, né? Aí você presta atenção aqui no desenho da imagem que eu vou fazer, ó. Presta atenção na câmera aqui. Imagina que o microfone, ele tem a forma de um ímã, né? Imagina que ele possui aí um ímã. E que essa caneta seja um corpo que não vai estar imantado. Eu vou fazer um processo de imantação nele. Perceba que, quando eu vou imantar essa caneta, sempre tem que ser no mesmo sentido. Então, quando você pega o ímã, no caso do exemplo é o microfone, você tem que fazer um processo repetitivo em mesma direção. Perceba que o atrito não é em 2 partes, não é um atrito de ida e volta. Ele vai ser um atrito de apenas ida, tá bom? Ou apenas volta. Esse movimento vai fazer com que os elétrons desse corpo, que não era imantado, adquira, né, um sentido, né? Como ele fala aqui na questão, adquiram todos o mesmo sentido. E quando ele faz essa situação de todos adquirirem o mesmo sentido, eles fazem com que esse cara que não era imantado, agora possua propriedades magnéticas, né? Você tem esse momentaneamente comportamento como um ímã, ok? Então, sempre lembrar dessa parte de ser sempre no mesmo sentido. Você não tem aquele atrito de ida e volta. É sempre em apenas um sentido. O outro tipo de processo de imantação é a imantação por indução magnética. Quando o material é deixado por um certo tempo próximo a um ímã permanente, ele se torna momentaneamente um ímã, tá bom? Então, a indução magnética, que é induzir uma pessoa a fazer alguma coisa. Quando você induz alguém a fazer alguma coisa, você não pega o braço dela e leva até o local. Você vai só dando a ideia, né? Você vai só passando a ideia para a pessoa. Quando você passa a ideia para a pessoa, faz isso, faz aquilo, você vai estar induzindo ela, tá bom? A mesma coisa acontece no ímã. O ímã, ele não precisa chegar e ter contato com outro ímã. Ele não precisa ter esse toque físico, não.
ele precisa induzir. Então, ele vai se aproximar do corpo que está magnetizado e aquela proximidade já vai ser o suficiente para magnetizar ali todos os outros corpos que estão sofrendo a atuação daquele campo magnético gerado pelo ímã permanente, tá bom? Então, o ímã permanente estando próximo, tá bom? O corpo que já tem propriedade de ferro magnético, né? Já tem aquele tetróxido de triferro, ele se torna momentaneamente um ímã. Ele foi induzido, ou seja, os elétrons dele foram induzidos a ter apenas um mesmo sentido, graças a quem? Graças ao ímã permanente. Isso fez com que você tivesse ali um ímã, né, momentâneo, você tivesse aquele ímã momentâneo presente ao sistema. E você também teria uma imantação por corrente elétrica. Essa é a mais comum, tá bom? Carga elétrica em movimento produz campo magnético. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. A carga elétrica em movimento produz campo magnético. Beleza? Carga elétrica em movimento produz campo magnético. Sendo assim, se um determinado material for enrolado por um fio condutor, caso haja corrente elétrica, o campo magnético gerado imantará o material. Esse é o processo para a fabricação de todo eletroímã. Vamos supor aí, ó, ele pegou um determinado material, enrolou ele no fio condutor. Olha a nossa figura aí. Esse fio amarelinho, né, capado aqui pelo azul, ele é condutor. Então, você tem um fio de cobre aí condutor. Faz se existir uma corrente elétrica, que seria quem? Seria dessa bateria aqui, né? Um gerador. Então, você tem um gerador de energia elétrica, logo, essa bateria vai ser atuante ao sistema. Ok? Esse processo é o que fabrica um eletroímã. A corrente elétrica vai correr aqui dentro. Você vai ter um movimento de corrente elétrica aqui dentro, ó, que vai fazer com que esses caras, olha aí, eles percorram todo esse espiral, gerando quem? Gerando um movimento de elétrons. Se gera um movimento de elétrons e elétron em movimento produz campo magnético, então ele vai conseguir eletrizar o prego, né? E o prego em si vai gerar-se um ímã. Ele vai conseguir agora ter as propriedades de ímã aí, gerando campo magnético, polo positivo, ou polo norte, polo sul, dentro daquele sistema ali, já que ele foi caracterizado agora como um eletroímã, beleza? Então, são os 3 tipos de imantação. Imantação aí por indução, imantação por atrito e imantação por corrente elétrica, né? Então, são os 3 tipos de forma de se fazer um ímã. Pegar um ímã aí, pegar um metal e torná-lo ímã, ou seja, dar a ele propriedades magnéticas, beleza? E com isso, com esse processo de imantação, a gente consegue construir uma bússola, né? É graças a esse processo de imantação que a gente consegue fazer aquela bússola tradicional. Não aquela bússola que você usa no seu celular, não. Aquela bússola tradicionalzinha que a gente tem, né, na mochila, presa aí no relógio, por exemplo. Então, como é que a gente faz para construir essa bússola? Um modo fácil de construir uma bússola é imantar uma agulha por atrito, cravá-la em um pedaço de isopor e colocar um conjunto em uma bacia com água. O campo magnético gerado pela agulha imantada orienta-se segundo o campo magnético terrestre. Então, você tem uma bússola pronta. Você pega a agulha, atrita ela, imantou, e aí você bota ela boiando sobre a água. Essa foi a primeira bússola feita, tá bom? A bússola feita aí pelos chineses, lá que você teria essa ideia aí. Temperatura e imantação. A temperatura, como a gente viu, ela afeta os processos magnéticos, né? A temperatura, ela tem uma quebra nos processos magnéticos, assim como quem? Assim como a corrente elétrica. Então a temperatura tem que ser respeitada para o bom funcionamento de um ímã, beleza? Para o bom funcionamento de um ímã. O chamado ponto de Curie, em homenagem a quem?
em homenagem a Marie Curie, que seria uma cientista lá da radioatividade, né? Que a gente já viu, descobridora aí dos primeiros elementos magnéticos, como o rádio. Você tem o rádio, né, que seria em homenagem justamente quando você tem aquele aparelho que ela usava muito. E você também tem o polônio, né, foi em homenagem ao país natal dela. O ponto de Curie, que é da Marie Curie, é a temperatura máxima com qual um material mantém-se magnetizado. Então, passou do ponto de Curie, você não consegue mais preservar a propriedade magnética do material. Então, aquele ponto ali é a temperatura máxima com que o cara consegue ser magnetizado. Acima da temperatura referente ao ponto de Curie, os efeitos magnéticos do material são extintos. Ou seja, você perde a propriedade magnética do material. Okay? Cada material possui um valor de temperatura característico para quais são anulados os efeitos da imantação. Para o ferro e o níquel, por exemplo, são quanto? O ferro, ele perde o poder magnético dele a 770 graus Celsius, enquanto o níquel perde o poder magnético dele a 354 graus Celsius. Então percebam aí que o ferro, ele é mais que o dobro do níquel, né? Então você tem uma ideia de que cada material aí respeita o seu ponto de Curie de forma distinta. Você não tem um ponto de Curie padrão para todos os materiais. Cada um possui o seu. Beleza? E a gente sabendo sobre os processos de ímã, a gente pode analisar o maior ímã que a gente conhece. Que ímã é esse? A Terra. A Terra é o maior ímã que a gente consegue perceber atuando sobre a gente. Claro, existem ímãs maiores que a Terra, como por exemplo alguns planetas, né, do próprio sistema solar. Mas a Terra é o ímã maior, mais próximo da gente. E quando a gente tem o campo magnético da Terra, acontece o seguinte caso. A agulha imantada de uma bússola aponta para o polo norte geográfico, pois o campo magnético gerado pela agulha alinha-se com o campo magnético terrestre. A Terra é um ímã gigante, portanto, produz campo magnético. Logo, o que eu posso dizer? A Terra produz campo magnético, beleza? O campo magnético da Terra foi descrito pelo médico inglês William Gilbert com o uso da terela, um ímã esférico sobre o qual era apoiado uma agulha. Qual a importância do campo magnético terrestre? Bom, gente, o campo magnético terrestre é essencial para a existência de uma orientação, né? Uma localização no espaço, para a gente ter essa ideia aí de onde a gente está. Graças a essa invenção, as grandes navegações puderam acontecer. Um exemplo simples aí. Então, se eu te perguntar, quantos polos tem na Terra? O aluno desavisado vai responder 2. Polo Norte, Polo Sul. Só que está errado. Os polos existentes na Terra são 4 polos. Você tem Polo Norte e Polo Sul, mas você também tem mais outro, Polo Norte e Polo Sul. Então, são 2 polos nortes e 2 polos sus. Só que cada um dos polos tem sua característica. Esse azulado, por exemplo, ele é o polo norte geográfico. Vou botar polo norte geo, bom? Justamente que seria o polo norte geográfico. E o azulado lá de baixo, né, seria também o polo geográfico, porém, polo sul. A geografia, né? Polo sul geográfico. Vocês veem lá com o Tia Adriano essa parte aí de polo norte e polo sul geográfico. Aqui na física entram-se mais 2 polos, que eu vou pintar de vermelho. E esses polos, a dica é a seguinte: eles são o contrário do geográfico. Então, se eu tenho polo norte geográfico lá em cima, eu tenho o polo sul magnético. Tá? Polo sul mag, bom? De magnético.
E lá embaixo, se eu tenho um polo sul geográfico, eu tenho quem? Eu tenho um polo norte, mag. Lembra que eu falei para você que a palavra mágica para se trabalhar com bússola é alinhamento. Por quê? Porque as linhas saem do polo norte geográfico, do polo sul geográfico, em direção ao polo norte geográfico. É por isso que a agulha da bússola, ela aponta para onde? Ela aponta para o norte geográfico, porque ela vai querer se alinhar, com o meu campo terrestre, beleza? O valor dela vai ser sempre em direção ao polo norte geográfico. Tranquilo? Tranquilo demais. A Terra é um grande imã aí, que a gente tem que tirar de lição disso tudo. Ana? Como funciona a bússola? Palavra mágica para bússola. Sempre que ele falar em bússola, você vai falar da palavra alinhamento. Você não consegue falar de bússola sem falar da palavra alinhamento. Você vai sempre ter essa ideia de alinhamento aqui, ok? Por meio de uma agulha magnetizada, colocada de maneira horizontal, a bússola é um objeto capaz de localizar os pontos cardeais. Quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. Portanto, ela possui no seu interior uma rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Só que não tem necessidade, né, a gente falar sobre os outros. Falar só sobre os essenciais. Por exemplo, aqui você tem o norte da bússola, aqui você tem o sul, aqui você tem o leste da bússola e aqui você tem o oeste. Entre eles, norte com oeste, com leste, desculpa, nordeste. Norte com oeste, noroeste. Sul com oeste, sudoeste. E sul com leste, sudeste. Então você teria os pontos cardeais e colaterais de uma bússola. Bacana? A agulha suspensa no centro de gravidade gira de acordo com o movimento realizado. Note que ela aponta sempre para o polo norte magnético da Terra. Isso porque o planeta funciona como um ímã e exerce uma força de atração nessa direção aí. Ana? Então sempre ter essa ideia de ser atrativa. A bússola ela vai falar de alinhamento, ela vai querer ser atraída pelo sistema. Bacana? Então, tendo essa ideia, a gente consegue chegar nas nossas questõezinhas. Primeira questão fala o seguinte: marque a afirmativa correta. Todos os ímãs possuem dois polos, polo norte e polo sul. O polo sul é positivo de um ímã, enquanto o polo norte é negativo. Letra B. Ao quebrar um ímã, seus polos são separados, passando a existir um ímã negativo e outro positivo. Letra C. Ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles se repelem. Quando os polos diferentes aproximam-se, eles se atraem. E letra D. Os materiais ferromagnéticos são os que não podem ser atraídos por ímãs. Nosso gabarito seria de cara a letra C, né? Vamos explicar o porquê. Na letra A, ele diz que polo sul é positivo, que não é. Da mesma forma que o polo norte é negativo, que também não é. Você não pode ter essa ideia de positivo e negativo quando eu falo de polos. Letra B. Ao quebrar um ímã, os polos são separados. Falso. Princípio da inseparabilidade dos polos. Você não pode separá-los. Letra C é o nosso gabarito. Quando você aproxima polos iguais, eles se repelem. Polos diferentes se atraem, né? A famosa frase, os opostos se atraem. Letra D. Os materiais ferromagnéticos não podem ser atraídos pelos ímãs. É justamente o contrário. Eles podem e vão ser atraídos por esses ímãs. Nosso gabarito seria letra C. Bom? Segunda questão fala o seguinte. Da palavra aimante, que trazido do francês significa amante, originou-se o nome ímã, devido à capacidade desses objetos tem de exercer atração e repulsão sobre essas manifestações. Considere as proposições a seguir. Eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Pegou uma questão como essa, analisa as alternativas todas de forma fracionada, beleza? Não vai se aperrear e querer marcar tudo, não. Pega afirmativa por afirmativa, que é o que você tem a certeza que você vai marcar. Primeiro fala o seguinte: assim como há ímãs que possuem dois tipos de polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um. Falso, falso demais. Não existem ímãs que possuem apenas um polo, tá bom? Todos os ímãs possuem dois polos. 2. O campo magnético terrestre diverge dos outros campos, uma vez que o polo norte magnético de uma bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta, né? E aí você tem falsa, né, essa afirmativa. Por quê? Porque o polo norte da bússola é atraído pelo polo sul do planeta. Justamente aquela parte dos opostos se atraem. Polo norte atrai polo sul e polo sul atrai polo norte, né? Você não pode ter essa igualdade dentro do sistema, não. 3. Os pedaços obtidos da divisão de um ímã também ímãs que apresentam os dois polos magnéticos, independentemente do tamanho dos polos. Verdadeiro aí. Independente do tamanho dos polos, você vai ter sempre os dois polos sendo obtidos. Então, verdadeira seria a afirmativa 3. 1 e 2 está falsa. Então, nosso gabarito seria letra B. Apenas a 3 está correta. Terceira questão. A Terra é considerada um ímã gigantesco, que tem as seguintes características. Ó, galera, questão quando ele fala de Terra, o que é que ele vai fazer? Ele vai querer fazer com que vire um trava-língua. Ele vai querer com que você enrole na sua cabeça o que você está pensando, para você perder tempo na questão. Então, toda vez que ele falar isso, o que é que você faz? Você desenha a Terra e bota os polos dela. Polo norte geográfico, PNG, e polo sul geográfico, PSG. Do outro lado, você bota polo sul magnético, PSM, e polo norte magnético, PNM. Beleza. Então, esses caras aqui estão do mesmo lado, tanto para cima quanto para baixo. Aí você faz cada afirmativa com calma para entender o que a questão está te perguntando. Letra A. Polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético. E o sul geográfico está na mesma posição do norte magnético. Essa parte exatamente é errada. Por quê? Porque os polos, eles têm uma angulação, existe entre eles um ângulo, tá bom? De atuação. Os polos, eles não são sobrepostos, eles têm uma diferença entre eles. Letra B. O polo norte geográfico está exatamente, de novo, está errado, sobre o polo norte magnético. Já está errado duas vezes quando ele fala que norte está sobreposto de norte. E o sul geográfico está na mesma posição do sul magnético. Também está errado quando eu falo dessa situação. Letra C. O polo norte magnético está próximo do sul geográfico. Olha lá. Polo norte magnético próximo do polo sul geográfico. Então, realmente está certo. E o polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico. Que também, ó, certo e certo, nosso gabarito seria a letra C. Vamos ver porque que o resto está errado. A letra D fala o seguinte: o polo norte magnético está próximo do polo norte geográfico. Não é. Norte e norte não se misturam. E polo sul magnético próximo do polo sul geográfico. Falso, porque sul e sul não se misturam. Letra E. O polo norte geográfico está defasado de um ângulo de 45 graus. Falso. É como se os polos viessem para a linha do Equador, né? O ângulo existe, mas não é isso tudo, não. Não é 45 graus, não. Beleza? Então, nosso gabarito realmente seria letra C. Ok? Quarta questão. Uma bússola é colocada na proximidade do ímã da figura sobre o ponto A. Sabendo que o vermelho da bússola corresponde ao polo norte, se o vermelho é polo norte, o branco é polo sul. Norte-sul, sul-norte, norte-sul. Qual será a orientação da agulha sobre o ponto A? Beleza? Então, 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
Se você pegar uma questão como essa, a primeira coisa que você vai fazer, pôr as linhas de campo de força. O cara sai do polo norte para o polo sul sempre. Não existe diferença nisso. Então, as linhas de campo de força vão ser nesse sentido aqui, ó. Então, sempre vão sair do polo norte para o polo sul. Dos dois lados, sendo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Sempre vai ser nessa situação aqui. E aqui, o que vai acontecer no ponto A? Ponto A, onde ele vai botar a bússola. Onde ele vai botar a bússola vai fazer o quê? Ela vai se alinhar com o campo. Então, a bússola ela vai apontar para a mesma direção que o campo aponta. Como o campo está apontando de baixo para cima, a bússola também vai apontar de baixo para cima, com o seu polo norte virado ao polo sul do planeta e o seu polo sul virado ao polo norte do planeta, né? Do ímã aí na figura. Então, qual seria o gabarito? Nosso gabarito seria letra A. Quarta questão, tem como gabarito aí a letra A. Vamos para a quinta. Quinta questão, quinta questão não. A gente vai dar um tempinho nas questões e voltar para explicar rapidinho, já foi a nossa primeira aula, as propriedades dos ímãs. Ó. Podemos destacar 5 propriedades que caracterizam os ímãs. Quais são elas? Decorando essas 5, não tem questão de ímã que você não faça. 1. Capacidade de atrair outros objetos, especificamente metais como ferro. 2. Regiões de campo magnético são mais intensos nos polos, tá bom? Polo norte e polo sul. Olha as linhas de força. Polo norte tem 3. Aqui nas intermediações só tem 2, né? Lá do outro lado tem 5. Então, sempre nos polos a força é maior. 3. Ao aproximar polos magnéticos de 2 ímãs, podemos verificar 2 situações. Vai ter repulsão se os polos são iguais. E vai ter atração, beleza? Se os polos são diferentes. Como na figura aqui, ó. Você tem 2 polos iguais e 2 polos diferentes. Norte com norte, ó, eles vão começar a se repelir. Norte com sul, eles vão começar a se atrair, tá bom? Você tem um poder de atração aí. Alinhamento com os polos geográficos da Terra acontece se o ímã estiver posicionado de maneira em que pode mover-se livremente, que é o caso da bússola. A orientação do ímã acontece da seguinte forma. Norte do ímã aponta para o norte geográfico da Terra, ou seja, para o sul magnético. E o sul do ímã aponta para o sul geográfico da Terra, ou seja, para o norte magnético do campo terrestre. A inseparabilidade dos polos é uma propriedade que tem neles, ou seja, não pode haver um ímã somente com o polo sul, nem somente com o polo norte. Isso significa que se o ímã for quebrado, haverá a formação de um novo ímã. A razão desse fenômeno é o fato de que o magnetismo é uma propriedade que tem organização molecular. Ou seja, não é uma coisa de corpo extenso, não é uma coisa de campo grande, não. É um ponto material que tem essa organização molecular da substância. Então, até a menor molécula do ímã, né? Quanto mais você quebrar, pode quebrar várias e várias vezes, até a menor molécula do ímã vai possuir sempre os 2 polos bem definidos, ou seja, polo norte e polo sul desse ímã, né? Sempre bem definidos aí na nossa equação, como a gente vê na figura. Você tem vários ímãs se transformando. Como se quebrasse esse polo norte, ele vira 2, um norte e um sul. E o sul também vira 2, um norte e um sul. Lembrando que se o norte estiver na direita e o sul estiver na esquerda, todo mundo vai respeitar direita e esquerda descendo infinitamente. Beleza? Quantas vezes você quebrar. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aulinha, tá bom? A gente vai dar um intervalo aí para você poder tomar uma água, dar uma relaxada, ir ao banheiro. E daqui a pouco, pontualmente às 8h15 da noite, a gente volta com mais essa parte de eletromagnetismo, tá bom? Uma segunda aulinha mais voltada aí para a realização das questões. Bacana? Então, vai lá rapidinho ao banheiro, tomar uma água, que daqui a pouquinho a gente volta. Tchau!